E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda semana no canal do blog e no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar sua curtida, seu joinha, seu like, seu gostei, seu comentário. Se você puder compartilhar também, ajuda demais. E se inscreva no canal do blog. E toda semana, toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC. E hoje com uma personalidade mais do que espetacular para mim. Para mim, o melhor dirigente do futebol brasileiro. E olha, do continente sul-americano, não tenho nem dúvida, ainda mais que o pessoal da Argentina agora deu uma olhada para a gente com mais carinho. Marcelo Paes, que honra. Honra é nossa, Kempis. Satisfação estar aqui no Quem Podcast. Que massa. Acompanho aí o seu trabalho como um todo, né? Mas no blog também, né? No podcast também. Sempre vejo ali os cortes que você coloca. Eu digo, um dia eu vou estar lá. E estamos aqui. Tá bom. Presidente, sei que a agenda é lotada, né? Rapaz, olha, da última vez que a gente conversou era mais simples e tal. Hoje... É óbvio, o seu trabalho, sem dúvida alguma, chama muita atenção por tudo que o Fortaleza está fazendo e principalmente pelo seu trabalho, que você faz com maestria e com competência. Mas agora se tornou um negócio muito mais, né? Eu acho que os holofotes estão muito em cima de você. Como é que você está lidando com isso? Olha, Kempis, eu acho que eu lido assim com naturalidade, sabe? Eu não me empolgo, não me envaideço sobre isso. Eu acho que a vida tem momentos, então... acho que a gente também tem que saber viver esses momentos. Tem momento de euforia, momento de dificuldade, momento de mais exposição, momento de menos exposição. Logicamente, existe sim uma demanda muito maior e a gente tem que filtrar isso, né? Assim, não consegue atender todo mundo o tempo todo. Às vezes também quando a gente fica exposto demais e fala demais, gera um desgaste, então tem que equilibrar isso. Mas uma coisa que eu sempre prezei muito, né? Assim, eu sou cearense, eu sou daqui, e eu respeito muito os profissionais daqui. Então, nunca deixei de atender quem quer que seja da rádio menor, que tem um pouco espaço, seja um veículo de televisão. A gente vai buscando encaixar as agendas, né? E acho que a gente tem que valorizar muito aqui o nosso povo, as nossas pessoas, a competência que tem aqui. Eu acho que a crescente do Fortaleza, ela faz com que todo mundo também possa crescer junto e as pessoas também apareçam, né? Tem muita gente boa que às vezes não tem um espaço nacional porque os clubes não proporcionavam isso e agora conseguem proporcionar. Então, acho que a gente consegue lidar bem, não tem um incômodo, mas tem que gerenciar, né? É algo que tem que filtrar, tem que escolher. Você tem uma equipe que está trabalhando com você por trás? Não, assim, a decisão ela é muito minha, né? Mas eu tenho assessoria, né? O Daniel Herculano do Fortaleza me assessora muito nesse ponto, né? Filtra bastante, conversa, direciona. É importante ter alguém ali para ser um anteparo, mas no final a adesão é minha. E as palestras? Você também agora ouviu palestras, você estava agora no Mundo Saudável do São Luís, Mercadinho São Luís. Você está com essas palestras também, né? Rapaz, Kempis, eu devo ter feito esse ano umas 30 palestras ou mais. É porque eu não posto, eu não publico. 30 palestras? Ou mais. Quase uma por semana. Exatamente, mas é porque eu não divulgo muito. Né? E às vezes eu deixo de divulgar de propósito, né? Porque o torcedor às vezes não entende isso, né? Só quer saber de dar palestra. O time perdeu um jogo, não pode dar palestra. Estava agendado há 2 meses. Eu vou saber se o time vai ganhar ou vai perder, né? Então tem uma procura boa, né, no mundo corporativo, né? Se eu for lembrar aqui rapidamente, diversas empresas locais, algumas de fora também, né? Fiz palestra em Aracaju, né? Fiz palestra em São Paulo. Fui convidado para no Rio Grande do Sul, no Encaixou, aqui muitas, interior do estado. E o que mais a demanda? É o que? É empresas mesmo? Muito mais de empresa. Empresas. Não tem colégio? Colégio, tem um colégio que me convidou para janeiro do ano que vem, para fazer a abertura lá da Semana Pedagógica. Mas eu falo de gestão, né? Sim. Eu tenho a expertise em educação, porque trabalhei na escola, você sabe bem, né? Mas não falo, as minhas palestras não são sobre educação, são sobre gestão. Então, as empresas contratam para falar sobre o dia a dia operacional, sobre o case do Fortaleza. Né? O nome da palestra é Os 11 Titulares da Boa Gestão. Então, eu falo em 11 tópicos o que é que a gente fez e faz na gestão do Fortaleza, nessa história. E as pessoas gostam porque muitas assim acham que, principalmente o pessoal que não conhece futebol, e muita gente não conhece futebol, viu? Sim. A gente acha aqui que todo mundo é doido pro futebol, que todo mundo torce um time. Não, tem gente que não torce nenhum time, sabe que existe futebol, mas não acompanha. E aí é legal falar para essas pessoas,
porque elas saem no final da palestra dizendo, caramba, eu não sabia que futebol era isso tudo, eu não sabia que um clube de futebol tinha isso tudo. Porque a gente fala do lado social, a gente fala de pessoas, a gente fala de finanças, a gente fala de liderança, a gente fala de sonho, de objetivo, de superação, de erro, né? Todos nós erramos, tem um item lá que é sobre quando a gente erra, o que é que tem que se fazer. E, no geral, é bem aceito, né? Foi legal. Essa do costume saudável, né, do São Luís, era uma palestra aberta, né? Geralmente as minhas palestras são fechadas, é em company, é para um grupo ali pode ser de 50 ou de 300 pessoas, né? É de acordo com o que a empresa contratar. Mas essa do costume saudável era aberto. Quem pagou o ingresso para estar no festival poderia assistir. E como o tema era costume saudável, então tinha muita gente da área de educação física, nutricionistas, personal trainer. E aí, no outro dia, o meu personal, estou agora cuidando do corpo, né? Rapaz. Disse que foi para academia e o pessoal todo, rapaz, eu assisti a palestra do Marcelo, muito legal, parabenize ele e tal. Então, atinge um outro público que não é o público do futebol, que não é o público corporativo. Então, eu gosto de fazer, sempre priorizando a agenda do Fortaleza. Nunca deixei de estar em um jogo em função de uma palestra, nunca deixei de estar em um compromisso importante em função de uma palestra, eu sempre parametrizo, recuso convites, poxa, no dia do jogo não dá, o jogo fora, a palestra aqui não dá, eu vou com o time um dia antes. Então eu equilibro aí, porque a minha prioridade é a gestão no Fortaleza. Mas tem sido algo legal, tem sido algo bacana e bem aceito, muito bem aceito. E, querendo ou não, você acaba divulgando Fortaleza, né? Muita gente, ao terminar a palestra, diz, olha, eu não conhecia o clube, não gostava de futebol, mas agora eu vou torcer Fortaleza. Ou gostava, mas não torcia nenhum time, agora eu vou torcer Fortaleza, parabéns e tal. Tem uma divulgação do clube também. Isso a gente leva, de certa forma, né, a imagem do clube também para um público que não costuma acompanhar futebol. Como é que o Fortaleza vai fechar 2024, pai? Financeiramente, esportivamente, na Libertadores, eu acho que não tem nem o que questionar. Financeiramente também? Financeiramente apertada, é no limite. É no limite, né? Futebol não tem sobra. As pessoas às vezes acham que, porque chegou no... Não tem sobra. E se tiver sobra, tem que procurar onde gastar, tem que procurar onde investir, né? Já a pessoa está tendo sobra e, podia ter feito um voo fretado a mais, perdeu aquele jogo porque não foi no voo fretado, podia ter contratado um jogador a mais, podia ter melhorado a estrutura. Então, por mais que o Fortaleza tenha conseguido resultados esportivos interessantes novamente, né? Mas Copa do Brasil, por exemplo, a gente não foi tão longe, a gente esperava ir um pouco mais à frente. Copa Sul-Americana, fomos até as quartas de final, mas poderia de repente ter ido uma semifinal, era um valor a mais. Então a gente vai encerrar ali no limite, mas o principal é com obrigações em dia, com funcionários, com colaboradores, com jogadores, com premiação, com o mercado. O mercado respeita o Fortaleza, o mercado se abre para fazer negócio com o Fortaleza. Porque quando você fala o mercado se abre negócio, o que você fala? Patrocínio? Não, estou falando de clubes e empresários. Para vender jogador para a gente, para negociar jogador com a gente, sabe que aqui vai funcionar. Em termos de patrocínio, também é mercado, mas aí é de prospecção, né? Sim. O Fortaleza tem um departamento comercial muito ativo, muito ativo. Foi criado dentro dessa gestão o departamento comercial. Não existia o departamento comercial, existia o marketing. Marketing é uma coisa, comercial é outra. Então a gente criou o departamento comercial e tem os patrocínios permanentes, né, que ficam mais fixos, e os patrocínios pontuais, que a gente é campeão nisso, né, de vender patrocínio pontual. Então entra ali receitas interessantes a mais em determinados jogos. E essa parte do mercado também olha para o Fortaleza com bons olhos, porque o Fortaleza não é tão caro para patrocinar como o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, clubes de massa que tem mais torcida, mas entrega muito, porque está aparecendo, está em grandes competições, tem uma boa credibilidade, então de repente o custo-benefício para investir no Fortaleza é até melhor do que para outros clubes. Você falou aí da parte da finança, o Fortaleza é muito próximo de conquistar, pode ser até vice-campeão ou até campeão. Antes da falar dessa parte da financeira, você acredita que dá para ser campeão? Acredito. Eu digo o seguinte, nunca o Fortaleza na história esteve tão perto de ser campeão, né, nesse modelo de pontos corridos. Então, nunca a gente teve ali faltando 5 rodadas, faltando só 5 pontos para ser campeão, né? Assim, 5 pontos abaixo da liderança. Sim. É difícil? É difícil. Futebol tem estatística. Quando você olha a estatística, o Fortaleza tem menos de 5% de chance de ser campeão. Mas isso pode mudar rapidamente. Em uma rodada, uma vitória do Fortaleza
derrota do Botafogo, empate do Palmeiras, já muda essa estatística. Então, eu acredito, enquanto a gente estiver vivo, com possibilidade, o time voltou a performar, voltou a vencer, vencemos 2 jogos bem, 6 gols sem sofrer nenhum, e chegar nessa reta final numa crescente é fundamental, fundamental. Então, acredito, é difícil? É difícil. Ah, se não for campeão, vai ficar frustrado? De forma alguma. Né? O que a gente está entregando já é algo muito grande. Mas lá dentro a gente trabalha para somar o máximo de pontos possíveis. Quando você fala da dificuldade, muitos torcedores, muitos, nós da imprensa, a própria imprensa lá do eixo, lembra do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. É óbvio que você não vai falar, mas quando você fala que é difícil, há uma dificuldade também. Você percebe isso dentro do futebol. Porque a coisa somos nós aqui que estamos fora, imprensa, torcedores que estamos lá. Mas de fora a gente percebe que às vezes há um movimento. Aquele lá de cima, Nordeste, querer vir para cá, estão aparecendo. E aí, às vezes vem um freio. A gente vê assim, Copa do Brasil contra o Fluminense foi um negócio surreal. Ano passado já teve. Esse ano contra o Palmeiras foi um negócio. Então, acaba criando as teorias de conspiração. Eu queria saber de você dentro lá do futebol, que você vive, você convive com todo mundo lá. Quando você fala que é difícil, passa por isso também? Eu acho que passa um pouco, sabe, Kempis? Eu não gosto muito, é uma coisa minha, desse síndrome de vira-lata. Porque sempre vão prejudicar o Nordeste. Porque nunca vão deixar ganhar. Né? Eu não gosto de incorporar isso, de alimentar esse personagem. Eu acho que o Fortaleza, nos últimos anos, quebrou qualquer possibilidade desse personagem aí. Né? Porque figuras sempre na primeira parte da tabela, joga competições internacionais. Vencemos muitos gigantes do Brasil esse ano, só esse ano 2024. Olha os times que o Fortaleza ganhou. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense, Boca Juniors, só esse ano. Então, se houvesse esse complô aí, talvez não tivesse ganho metade disso ou um terço disso. Mas na hora da chegada eu acho que tem ali um peso diferente. Eu acho que meio que se olha assim, caramba, na hora da dúvida, né? O jogo contra o Palmeiras mesmo. Será que aqueles pênaltis seriam dados para o Fortaleza? Né? Aí você vê numa rodada depois ou numa rodada anterior o lance igualzinho que não dá. Certo? E o prejuízo desses pontos? Total. Prejuízo desses pontos, que hoje o campeonato deveria estar o Fortaleza com 65 e o Palmeiras com 63. Perfeito. Certo? Porque quem fez 2 gols com a bola rolando foi o Fortaleza. Total. Certo? Então é uma realidade. E aí quando acontece quase sempre contra, você é levado a pensar de, em algum momento não se quer. Eu não acho que tem um negócio assim, tipo, alguém assim, um poderoso chefão que olha e diz assim, olha, vamos segurar ali o Fortaleza. Não, eu acho que não tem esse negócio assim, totalmente direcionado numa sala para prejudicar. Mas eu acho que na hora do vamos ver, naturalmente se protege um pouco mais o time gigante, né, e dificulta um pouco mais para o time menor naquele contexto. Aquelas notas de repúdio, aquelas coisas, a conversa que às vezes tem que mandar um ofício para a CBF, a gente não quer hábito tal. Você já foi na CBF com o Mauro Carmelo, presidente da federação lá. O que vocês falam, o que vocês dizem, o que chega para dizer? Acho que primeiro é o seguinte, né? Às vezes o torcedor, né? Eu leio alguma coisa de rede social, tenho lido cada vez menos. Mas, porque o Fortaleza não faz nada? Não adianta vir aqui no Instagram e soltar notinha. E no Instagram e soltar notinha já é o primeiro passo. Na hora que você mostra que não se conformou, né, eu sei que isso chega. Eu sei que chega. Chega em todo mundo. Chega no árbitro, chega na comissão de arbitragem, chega na cúpula da CBF, chega nos outros clubes. Eu sei que chega. A gente tem uma força de comunicação que, quando se fala, se é escutado. Então, é o primeiro passo, okay, certo? Mostrar que não concorda. Agora, eu acho que tem que fazer isso de forma educada, né? Buscando não ferir a honra das pessoas. Eu acho que tem que ter esse respeito, né? Mas de forma firme, apontando o erro que traz um prejuízo. Questão formal, ofício, é algo formal, está registrado, porque daqui a 6 meses, 1 ano, se o mesmo árbitro errar de novo, cara, nós já mandamos, você viu que esse cara já errou contra a gente.
Então é importante formalizar Entendi. também, né, registrar de forma formal de que há uma indignação. E tem a CBF criou há pouco tempo, há uns 2 meses ou um pouco mais, um expediente de toda segunda-feira tem uma reunião com a arbitragem. Toda segunda-feira. E o Fortaleza participa de todas as reuniões. Com os clubes, isso. Com os clubes. Ah, com os ok. clubes. CBF Série A e arbitragem? Série B. Certo. Às 14h30 é com a Série A, às 16h30 é com a Série B. Toda segunda-feira. Independente se a rodada foi no final de semana ou se tem 2 rodadas acumuladas, é na segunda-feira. O Fortaleza participa de todas as reuniões. Mesmo no final de semana que não teve prejuízo, mesmo no final de semana que a arbitragem foi normal. Por quê? Para que tenha uma linha, para que a gente acompanhe o raciocínio, né? Acho que um dos poucos clubes que participou de todas. Então, essa é uma forma também de se posicionar. Essa é uma forma também de mostrar que a gente está ali acompanhando. É uma reunião virtual? Virtual. É uma exposição do que aconteceu? Uma exposição e um debate. Né? O CNM está presente, quem for representante do clube, olha, eu queria ver esse tema aqui, eu queria ver esse lance aqui, Que né? bacana. A expulsão que não deu, a expulsão que eu acho que era para ter, o que é que o árbitro falou, qual é a justificativa de vocês. Então, isso está ocorrendo, né, semanalmente. E o Fortaleza participa ativamente. Então, são os meios que a gente pode ir fazendo. Né? Aí vamos para a prática. No final de semana do jogo do Palmeiras, né, todo mundo falou, os árbitros foram afastados. Como foi afastado também os árbitros do Flamengo e Juventude e de Vitória e Corinthians. Fluminense. Vitória e Fluminense. Vitória e Fluminense. No outro final de semana, o jogo era Fortaleza e Juventude. Juventude e Fortaleza. 2 times prejudicados. Isso. Quem foi o árbitro lá? O melhor árbitro do Brasil, Rafael Claus. Então, acho que teve Perfeito. algum Sem dúvida. peso, né? A reclamação, a fala. Eles disseram, porra, foi ruim, o Fortaleza e Juventude foram prejudicados, os árbitros foram afastados, eles vão jogar na próxima rodada. Vamos botar o melhor árbitro possível para esse jogo, porque esses times já foram prejudicados. Aí foi o Klaus e foi um espetáculo de arbitragem, ao meu ver. Né? Porque ele, de fato, é muito bom. Juventude perdeu o jogo e não reclamou de arbitragem. Isso. Até reclamou do primeiro gol ali, depois eles mesmos viram que não foi falta. Né? Então, funciona. Né? Agora, geralmente, tanto o dirigente e o torcedor, ele esquece quando o erro é a seu favor. Total. Né? Esquece. Né? O gol ali Aham. do VAR que foi a nosso favor, uma expulsão que era para ter que não deram, né? Um segundo amarelo, ninguém lembra. Eu não posso fazer esse papel. Porque se eu fizer esse papel, eu perco a credibilidade de reclamar com a arbitragem. Porque a arbitragem, ela é fria. A arbitragem não tem que torcer time A, time B, olhar para a camisa. Certeza. Então, na hora que eu chego lá e digo, poxa, vocês vivem prejudicando o Fortaleza, ele sabe que em determinado dia teve um erro que foi a favor do Fortaleza. E eu não estou falando. Então, eu perco a credibilidade. A gente tem que ser muito mais frio nessa análise. Até mesmo dentro ali do departamento de futebol, às vezes um fala, cara, isso aí marcou certo. Foi contra a gente, mas marcou certo. Né? Então, a gente tem que ser muito frio para poder ter credibilidade. Falando agora de dentro do futebol mesmo, você já está planejando 2025? Como é que vocês estão isso? Há muito tempo. Na hora que a gente renova o Vojvoda, a gente está planejando 2025. Na hora que renova o Lucero, o João Ricardo, o Bruno Pacheco. Mesmo sem saber se vai disputar a Libertadores Sul-Americana, vocês já estavam pensando? Não tem esse negócio? Como é que eu ia perder o Lucero? Como é que eu ia perder o João Ricardo? Para mim, um dos melhores goleiros do Brasil. Para mim, o João Ricardo é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Também. Está na minha seleção. Ele é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro 2024. Indiscutível. Ele é o melhor goleiro. E é um dos melhores goleiros do Brasil. Porque aí você vai discutir outras coisas, né, para julgar quem é o melhor goleiro. Mas do campeonato, para mim, é o João Ricardo. Como é que eu vou... A gente tem que se antecipar. Né? Tem que se antecipar. Tem coisas que você não pode perder. Você não pode... Você recebeu algum assédio dele? Algum clube tentou para você fazer isso? Não, assim, os representantes, de forma correta, colocaram, João quer ficar, mas tem time que quer ele, né? Mas a prioridade é o Fortaleza. E negociamos e renovamos ele, né? Tranquilo, né? Numa boa, justo. É normal, isso é do futebol, né? Não é pressão, não é... Tanto é que ele realmente priorizou o Fortaleza, negociou com o Fortaleza e ficou no Fortaleza. Então, planejar o ano durante o ano, você já vai tomando diversas medidas, diversas ações, né? Já pensando no ano que vem. Renovação, ok. E aquisição? Então, se você está renovando, você pensou. Então, você tem que... O Fortaleza está... hoje a gente tem um elenco, né, e eu já falei isso em outros momentos, mas eu sei que comunicação a gente tem que sempre enfatizar, né, ter frequência de comunicação.
O Fortaleza é resultado de várias janelas. Esse time do Fortaleza é o resultado de várias janelas. Breno Lopes que o diga. Breno Lopes, aí olha mais para trás, né? É quando chegou o Tite lá em 2021, né? O Felipe Jonathan que veio esse ano, o Pacheco que veio há 2 anos, o Zé Welles que veio em 2022, né? Sacha. O Sacha, então é um time de um resultado. O Kaiser que veio lá em 2022, saiu e voltou, era um ativo do Fortaleza, né? O Kaiser tem 6 gols no campeonato. Sim. 6 gols no Como campeonato. reserva. Como reserva, com uma minutagem menor. Então, é um time de várias janelas. Então, os movimentos do Fortaleza nas próximas janelas vão ser menores. Não tem necessidade de você sair contratando 5, 6, 7 jogadores. Você vai contratar pontualmente, buscando qualificar. Eu acho que o Mancuso é a maior prova disso. Cara, foi um achado A janela do meio do ano do Fortaleza foi Mancuso e Magrão goleiro. Magrão, jovem, revelado no clube, voltando para casa, chega ali na condição de terceiro, quarto goleiro, com potencial de crescimento. Investimento não houve praticamente, foi um acordo com o time de Portugal. Bom garoto, bom goleiro. Foi praticamente um Mancuso para entrar no time, né? Então, esse é o tipo de movimento que o Fortaleza quer e vai fazer. Bem pontual, qualificando de verdade. Jogador que chegue para subir o nível. E o Mancuso não é acaso. Nós sabíamos que ele jogava na direita e na esquerda. Foi um dos fatores que a gente... Poxa, vale a pena porque não há necessidade... Mesmo com Pacheco e Felipe Jonathan. Mesmo com Pacheco e Felipe Jonathan, porque futebol é momento. E o Vojvoda, vocês conhecem o Vojvoda, já está aqui na 4ª temporada, a coisa gira. E eles vê quem naquele momento vai performar melhor dentro daquela circunstância. Pacheco e Felipe Jonathan são ótimos jogadores. Mas hoje, naquele modelo, está jogando o Mancuso, jogou os últimos jogos. Pode ser que já volte o Pacheco, volte o Felipe Jonathan. O bom é ter as peças, né? É ruim quando não tem. Então, no contexto atual, né, vai ser nessa linha. Você falou aí que vão ser contratações. Você vê esse elenco pronto para o ano que vem? Sim, esse elenco aí já é bem preparado, bem qualificado para o ano que vem. Naturalmente, pode vir uma ou outra, como também pode sair. Sim, sim. Né? Como também pode sair. E aí, dependendo de quem sair, se avalia que reposição fazer. A gente sabe que no futebol você precisa ter dinheiro em caixa. Em tudo. Sem dúvida. A gente fala, isso não é falando do Fortaleza, não. Sim. Flamengo, Palmeiras, Corinthians. O Corinthians agora já está dizendo que vai vender o Yuri Alberto porque precisa de caixa. Perfeito. Fortaleza, o Hércules seria esse jogador? Eu não quero apontar só o Hércules, né? Assim, porque fica um carimbo, né? Parece que é só o Hércules. É claro que o Hércules é um jogador extremamente comercial e está em um ótimo momento, certo? O Hércules lesionou no ano passado, uma lesão grave. Aí o que é que o mercado olha? Será que ele vai voltar bem? Será que recupera? Voltou melhor. Recuperou e voltou melhor. Voltou mais maduro, mais pronto. Os números dele desse ano são os melhores números da história dele, de gol e de assistência. Então é natural, 24 anos, idade muito boa. Então é natural que ele seja um ativo muito valorizado no mercado. Mas tem outros jogadores que também podem ter algum tipo de negociação. Aí, como eu estou falando, dependendo de quem seja negociado, e o Fortaleza precisa negociar, vou olhar aqui para a Câmara, o Fortaleza precisa negociar jogadores, faz parte do orçamento, cumprir uma meta de venda de jogadores, certo? A gente precisa fazer isso, negociar bem, dependendo de quem sair, se vê como é a reposição, qual vai ser a reposição. De preferência, se a gente vende por isso aqui, a gente tem que repor um com valor menor, senão não faz sentido, né? Total. E aí a competência de achar um com valor menor, que consiga entregar algo que já vai valer isso aqui. É isso. É esse o trabalho de Fortaleza. Mas quando você fala que você tem que vender um jogador aqui, mas quando chegam querendo aqui, o que você faz? Aí a gente não diz assim... Não existe essa possibilidade? Não, porque são vários fatores. Primeiro que nós não estamos desesperados por dinheiro. Então não precisa vender de qualquer necessidade. Segundo que na hora que a gente vende por um parâmetro menor, a gente está parametrizando o Fortaleza. O Fortaleza é só ir lá com valor menor e leva, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, não sei nem se deveria. Quem teve melhores números esse ano, Pochettino ou Cauli do Bahia? Eu, na minha opinião, o Pochettino. Quem é mais novo, Pochettino ou Cauli? Ih, rapaz, agora você me Pochettino. pegou. Pochettino.
Eu acredito que seja o Pochettino. Então, teoricamente, eles devem ter valores bem equivalentes, né? Sem dúvida. Pronto, eu acho que isso diz muito. Interessante. Eu acho que isso diz muito. Interessante. Mas o mercado vê desse jeito? Tem que ver. Se não ver, eu fico com o Pochettino. Por que eu vou vender o Pochettino, que é um jogador interessante, que entrega muitos números, menos do que um outro que entrega menos números do que ele? Qual a lógica? Você argumenta desse jeito quando Claro, chega aqui? mas é claro. É lógico, tá aqui os números, a idade, na mesma divisão. Por que o meu vai valer menos? Quando chegam no jogador, primeiramente, e não no clube? Pode gerar um desconforto. E eu estou colocando o Pochettino como caso hipotético, Claro. né? Porque ele tem bons números. Sim, né? sim. É o E líder o Cauli é um grande jogador. Uhum. Um grande jogador. Eu não ia comparar com um jogador, né? Eu ia Sim, comparar no nível alto. Quando chega no jogador, pode gerar um desconforto. Aí vai depender do jogador, certo? Como é que está a cabeça do jogador, se ele realmente quer sair, ou se ele quer ficar, mas quer uma valorização. Aí é de cada situação, né? E hoje é quase que impossível, né, você evitar que haja uma aproximação. Hoje, com 2 contatos, a gente pega o telefone de qualquer jogador do mundo. Se eu quiser saber o telefone do jogador da Inter de Milão, com 2 contatos eu consigo. É muito fácil. Mas aí eu acho que o clube tem que ter a ética de fazer a abordagem correta, né, no momento correto, de clube para clube, depois vai no jogador, no agente, para fazer o caminho ideal, né, o caminho de respeito. Porque o mercado, ele está aí, ele é esse. Então não adianta eu me desgastar hoje com qualquer time por causa de um jogador, porque amanhã eu estou precisando desse time. Amanhã eu vou querer ou vender ou comprar um jogador desse time, ou pedir emprestado, ou emprestar, né? Então, a gente preza muito por isso, né? De não deixar fraturas no meio do caminho, de não deixar sequelas ruins no meio do caminho, porque o tempo todo a gente está precisando de todo mundo, né? Mas, logicamente, a gente tem que se proteger também. Quando o mercado chega, ele procura você, o Alex, procura o Bruno? Quem é que ele procura? Qualquer um. Isso aí, E quem que isso aí negocia? É indiferente. Eu. Geralmente Você quem que negocia negocia. para venda sou eu. Então, aí é uma questão para venda, né? Isso, para venda. Para venda é o que... E é uma coisa interna, nossa. Uhum. Né? O Alex conduz muito as negociações de aquisição, de compra, de convencimento. Ele conduz isso muito bem. Né? Eu já fiz isso muito tempo e eu acho que ele faz muito bem. Muito bem. Mas na hora da venda, aí é uma questão nossa também, é conduzido por mim. Chega para você, e aí você... Independente de quem chegar. Se chegou pelo empresário, se chegou pelo Alex, se chegou pelo Bruno, né? Aí vai vender, aí vem para mim, para conduzir. Vamos aqui falando da LFU. A gente volta já no Fortaleza, da LFU, que você é o presidente da LFU. Como é que tá as negociações? Vocês fecharam agora com a Amazon Prime, Sim. fecharam com a Record, fecharam com o YouTube. Isso. Tem o pay-per-view. Como é que tá o pay-per-view? O pay-per-view não é um produto da LFU. O pay-per-view é um produto da Globo. Isso. Mas vocês... A LFU vai atrás desse... Não, a LFU não vai atrás. São os players que vêm atrás da LFU. Bom saber. Então foi o YouTube, a Record e o Amazon Prime que foram atrás de vocês? Exatamente. A LFU abre uma concorrência, se posiciona no mercado. Olha, nós temos os direitos de transmissão de uma das principais ligas do mundo. Série A do Brasil. Um novo ciclo. Vamos vender 6 jogos. Nesse parâmetro dos jogos. Quem tem interesse? E aí começam-se as negociações. A Globo, eu reconheço muito a grandeza da Globo. A Globo investiu e segurou o futebol brasileiro por muito tempo. Muito tempo. Então a gente sempre tem que lembrar e valorizar isso. Vamos viver agora um novo ciclo. O objetivo dos clubes é maximizar a receita, porque o futebol está muito caro. Né? Para adquirir, para manter, para salário, para logística, para tudo. Então tem que se maximizar direitos. O modelo que foi criado dentro da LFU, ele é o que a NBA já faz, é o que a NFL já faz e é o que o futebol paulista fez recentemente. Total. Fatiar os direitos, certo? Uma parte aqui, uma parte... Porque é muito simples. Hoje a gente acha que vale isso aqui. Um grupo só consegue pagar isso aqui todo? Talvez não. Mas se eu entregar um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, aí eu consigo, dentro desse montante. Lógica básica, né? E a Globo é muito bem-vinda para isso. Nós ainda temos 4 jogos para vender. A Globo pode comprar esses 4 jogos? Pode. Pode comprar 2, né? Então, se ela comprar direitos também da LFU, com os direitos da Libra que ela já comprou,
aí ela vai poder ativar novamente o pay-per-view. Então, ela que tem que criar a condição para vender um produto que é dela. Né? O modelo pay-per-view é da Globo. O que é o pay-per-view? Na prática, todos os jogos estão lá. Isso. É isso que o torcedor quer, né? Onde é que vai passar o jogo? Os únicos jogos que não passavam lá eram os do Atlético Paranaense como mandante, Isso. porque eles escolheram não vender. A opção deles. Hoje não vai ter isso, né? Todos os clubes que vão estar na Série A, ou vão estar na Libra, ou vão estar na LFU, então os jogos todos vão ser vendidos. Aí depende de quem comprar e como vai exibir. Mas a gente, só voltando, você falou muito bem do futebol paulista, que rateou e tudo, e tem pay-per-view lá. Sim. Hoje o mercado só tem a Globo como pay-per-view ou Não, existe outra possibilidade? O pay-per-view é uma modalidade paga de assistir jogo. Total. A LFU, além da Globo, existe outra possibilidade da LFU? Existem. Volto a dizer, tem 4 jogos para vender e tem players querendo esses jogos. A Globo é um deles. Então já apareceram, então tem sim. Então, Sim, tem players querendo comprar esses jogos. E aí se oferta ao mercado. É o player diz, eu quero só um jogo, quero 2, quero tentar comprar 2, quero tentar comprar os 4. Aí é negociação, é mesa de negociação e buscar maximizar. Lógico que a Globo vai ser sempre muito bem-vinda, porque é um grande player, porque as pessoas gostam, né? O torcedor está acostumado a assistir o jogo na Globo, né? no Sport TV, no Premier. Então tem esse peso. Mas financeiramente a gente tem que olhar também a melhor proposta, né? Porque perfeito, quando vem a conta no diária, né? Não vai deixar milhões na mesa, porque a gente tem que pagar os nossos compromissos, que são muitos. A CBF soltou o calendário dela. Eu quero saber como é que vocês vão lidar com tanto Copa Cearense, começa dia 12, 15, você tem Copa do Nordeste? 15, né? Dia 15 de janeiro. Assim, o Cearense tem um detalhe importante. A CBF soltou o calendário com 16 datas para estadual. Aqui só são 11. Então, já livra 5. 5, isso. Já facilita, eu vi, né? para a Copa do Nordeste. E para alguns clubes podem ser só 9, né? Se repetir o formato do ano passado, os primeiros colocados vão direto para a semifinal, então pode ser só 9. O que você achou do calendário? Olha, o calendário, assim, o que é que eu vejo, né? As pessoas batendo e tal, eu gosto muito de dar uma explicação didática para buscar ser justo. Calendário, ele vem de cima para baixo. O que é o de cima para baixo? FIFA. A FIFA solta o calendário dela. Datas FIFA, competições internacionais, e ano que vem vai ter Mundial de Clubes. Em junho, começa em 15 de junho, vai até 13 de julho. Ali corresponde a um período, pode corresponder a um período de 9 rodadas numa Série A. Total. É muita coisa. Demais. Sem 4 times, porque 4 times brasileiros estarão lá. Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão, Botafogo. ou Atlético Mineiro ou Botafogo. Então, como fazer um campeonato 9 rodadas sem 4 times? Não dá, né? FIFA lança. Depois que a FIFA lança, a Conmebol lança o dela. A Conmebol também não botou jogo aqui. Também não tem jogo da Sul-Americana e da Libertadores aqui. Então, se entendeu que nesse período não vai ter jogo na Série A do Brasil. Ok. E aí esse calendário tem que se apertar em algum canto. Se tem um mês sem jogo, estica um pouquinho na frente, diminui um pouquinho aqui, foi a solução encontrada. É uma solução ideal? Não, né? Porque sacrificou a pré-temporada, né? Cai o nível de preparação. Vamos ver como isso vai ser na prática. Mas não é uma coisa assim que a CBF acordou e diz, vamos ali começar em janeiro. Não, tem uma lógica. Sim, claro. Tem uma lógica. Quem critica o calendário tá ok, pois diga aí a sugestão melhor do que essa. Como é que seria? Vai ter jogo, então, durante o Mundial? Como é que vai fazer a Série A durante o Mundial? Com Fluminense, Flamengo, Palmeiras lá, o Botafogo, o Atlético. Como é que vai ser isso? Esses jogos vão ser recolocados quando? É porque é interessante que quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, os 3 que não puderam jogar, não parou o campeonato. Parou. 1 ou 2 rodadas. Parou um pouquinho. E foi uma comoção nacional. Parou um pouquinho. Mas assim, não queriam. Mas não foi o ideal. Isso, não, a gente sabe que não é o ideal. Olha um time que foi prejudicado nessa mudança. Fortaleza. Sim. Fortaleza teve que jogar 3 jogos seguidos fora de casa. A pontuação foi lá para baixo. E foi justamente quando a gente assumiu a liderança do campeonato. Perfeito, bem lembrado. Na semana da liderança do campeonato, o Fortaleza sai para jogar contra o Botafogo, contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense. Eu digo, poxa, vocês sabem que a minha pontuação vai cair. Eu discuti isso. Vocês sabem que a minha pontuação vai cair, né? Porque fora de casa geralmente pontua menos. No momento que eu estou na liderança do campeonato, Marcelo, mas não tenho o que fazer, Rio Grande do Sul e tal, né? Infelizmente, para esse ano,
vão ter times que vão jogar 3 jogos fora e vão ter times que vão jogar 3 jogos em casa, coisa que eles não fazem de jeito nenhum. Aí o Internacional agora fez 3 jogos em casa. E venceu. E pontuou, e foi lá para cima. Então houve uma questão técnica. Entendi. Que foi prejudicada aí. Mas a gente tem que pensar também no todo, entender o todo e ver se a decisão foi justa. Não está sendo ruim só para mim. Eu acho que o Vasco também fez 3 jogos fora em algum momento. Então, paciência, né? Foi um desastre o que aconteceu. Né? A gente tem que respeitar, entender, ser solidário e fomos nos adequando quanto a isso. E vou mais. Esse ano, Mundial de Clubes. Ano que vem, Mundial... Ano que vem, Mundial Copa de Clubes. do Mundo. Isso, Copa do Mundo. Eu tô com a cabeça de 2025, né? Então, 2025, ano que vem, Mundial de Clubes. 2026, Copa do Mundo. 2027, Copa do Mundo Feminina no Brasil. Isso. E 28, Olimpíada. Mas não a sei Olimpíada se não vai altera. parar. A Olimpíada não é data FIFA. Não é data FIFA. Esses 3 aqui são datas FIFA. E o Mundial de Clubes no Brasil vai afetar diretamente o Campeonato Brasileiro. Total. De A e B. Nesse caso, de A e B. Porque se o Castelão for palco do Mundial, ele tá pra FIFA, meu amigo. Não tem jogo ali, não. Acabou. Não tem jogo. Sim. E não vai ser só o Castelão. É o Morumbi, é o Maracanã, é a Arena do Corinthians. Então, também vai ter um impacto direto. Vocês ainda não falaram sobre isso, não, né? Vocês estão deixando para depois. A mudança desse ano já é um protótipo para um modelo que pode ser vigente para 26 e 27. Porque tem o mesmo período de, digamos assim, sem poder ter jogo. 28 tem Copa América. Exatamente. Então sempre vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa durante o meio. E aí é onde eu chego. Estão enfraquecendo os estaduais. E a Copa do Nordeste? Onde a Copa do Nordeste vai encaixar aí? A Copa do Nordeste já tem alguns anos que ela é encaixada ali nas brechas do calendário, né? Eu digo uma coisa que é verdade, isso foi ratificada lá pelo Júlio Avelar, que é um cara que eu respeito muito, que é o diretor de competições da CBF, que ele disse: Marcelo, o Fortaleza criou um problema no calendário quando todos os anos ele participa de competição internacional. Porque as datas da Copa do Nordeste eram justamente das datas de Sul-Americana e Libertadores. A Copa do Nordeste, lá atrás, não foi feita para time que joga competição sul-americana. Sem dúvida. Essa é a verdade. Sim. Porque já olhava assim, né? Isso. Não, sul-americano não vai ter nenhum time do Nordeste, então bota aqui a data. Agora tem o Fortaleza. Como teve o Ceará, né? Como o Bahia, ano que vem deve jogar. Mas o Fortaleza, nos últimos anos, foi o clube que repetidamente o calendário olhava, o Fortaleza vai passar e aí não dá para ter jogo, né? Então, vai sendo encaixado em data FIFA, vai sendo encaixado em brecha de competição sul-americana, em brecha de Copa do Brasil. Por exemplo, o Fortaleza vai jogar a 3ª fase da Copa do Brasil, não está na primeira e na segunda. De repente, ali já vai jogar um jogo da Copa do Nordeste, que seria uma data de Copa do Brasil. E aí vai encaixando. E à medida que os times vão avançando, né, quarta de final, semifinal, final, vai também fazendo os encaixes para poder jogar. Essa é a realidade. Deixa eu voltar aqui um pouco no tempo. Em 85, Coritiba e Bangu fizeram a final do Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, 2 anos depois, foi mudado o calendário, criaram a Copa União. Em 92, o Grêmio foi rebaixado. Em 93, mudaram todo o campeonato, fizeram... Em 98, 99, São Paulo teve um erro de um jogador, Sandro Hiroshi e tal. Mudaram um negócio tudo sem tamanho para beneficiar esses clubes, fizeram uma Copa João Avelange. Em 2001, uma final do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e São Caetano. Coincidentemente... Vasco e São Caetano. Desculpa, Vasco e São Caetano. No outro ano, Atlético Paranaense e São Caetano. 2 anos depois, mudou o calendário do futebol brasileiro, virou pontos corridos. Fortaleza vem 2021, 2022, 2023, numa crescente sem tamanho. O calendário está mudando. Você não acha que de vez em quando a turma lá do eixo, às vezes é assim, tem alguém aparecendo, tem alguma coisa surgindo que está para mudar? Você não vê, de certa forma, que alguma coisa pode prejudicar? Tudo que você citou para trás aí são dados históricos, né? Você está citando história. Aconteceu isso, ato contínuo, aconteceu isso. Mas eu não acho que nesse momento... Não consigo ter essa visão de que estão criando algo porque o Fortaleza está... Não acho. Não consigo enxergar. Eu não vejo, nem especificamente, falei o Fortaleza, mas eu vejo uma crescente do futebol nordestino, com Bahia agora, com o Grupo City, Fortaleza. Então, assim, a sensação que de vez em quando passam é que querem, porque querem encaixar, que vê um Flamengo, um
um Fluminense, um Botafogo, um Corinthians, um São Paulo, até um Palmeiras, se distanciar um pouco, não conseguir uma hegemonia e abrir aqui. Só temos um jeito da gente manter nossa hegemonia, é que a gente tem um calendário bom para a gente. Se a gente liberar Copa do Nordeste, Campeonato mas no que esse calendário é ruim para os nordestinos, por exemplo? Eu não consigo enxergar campeonatos estaduais pequenos ruins. Você tira uma rivalidade nossa, eu não falo só do Fortaleza. Mas os estaduais não estão acabando, não. Mas estão enfraquecendo. Há muito tempo. Só tem um estadual bom no Brasil. Quando eu digo bom, é rentável, é o Paulista. Total. E é essa a ideia. Pois é. E aí, claro que o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, naturalmente tem mais recursos, mas eu acho que lá eles trabalham muito bem também. Acho que a Federação Paulista tem muita competência. E digo isso porque já estive lá para fazer palestra, né? Muitas vezes convidado para fazer palestra lá. Esse ano eu fiquei super envaidecido. Fui fazer uma palestra na premiação do futebol paulista. Caramba. Tinha gente do estado inteiro, né? De diversos times e tal. Legal. E um nordestino fazer isso. E um cearense fazer isso. Né? Então, acho que aí já quebra até o preconceito, né? Sim. Às vezes eles dão umas migalhas pra gente achar que a gente tá. Nesse caso, não sei se foi migalhas, foi um reconhecimento e tal. Justo. Os caras queriam ouvir, né? Foi legal, a fala foi boa. De vez em quando eles me chamam, eu vou lá fazer alguma fala. Essa foi para um evento maior. E a Federação Paulista tem tudo, cara. Formação de arbitragem, formação de profissionais, curso, né? Campeonato nas diversas. Então, eles têm mérito. E o campeonato deles é muito bom e paga muito. Qualquer time do futebol paulista que joga a Série B, por exemplo, ele ganha muito mais para jogar 11 jogos do que para jogar 38 na Série B. Sem dúvida. 11. Em 11 jogos ele ganha muito mais do que jogar 38. Então os caras sabem fazer. Então tem um mérito ali, certo? Os demais estaduais têm dificuldades, são deficitários. Aí quando você pega Fortaleza em 2023 jogou 78 jogos. O time que mais jogou no mundo, certo? Ano passado, isso. Imagina se ele tivesse jogado 10 jogos a mais no Campeonato Cearense. Se fosse o modelo antigo. Porque o jogo que ele joga contra um time de menor expressão no Campeonato Cearense é o mesmo jogo, minutagem, preparação, concentração, total. Às vezes viagem, do que é o jogo que vai jogar na Sul-Americana. Então, é natural, assim, a lógica financeira, Kempis, ela vai fazendo com que o que paga menos, que vale menos, seja reduzido. Total. Agora, jamais deve ser eliminado. Eu sou um defensor dos estaduais, de permanência de que aconteça, de que ache um formato que possa fazer com que os clubes tenham, os menores também tenham a sua participação, a sua importância. Hoje nós falamos aqui do Hércules, né? Isso. Como foi que o Hércules chegou aqui? Exatamente. Chegou pelo Tiradentes. Do Tiradentes foi para o Atlético Cearense, depois veio para o Fortaleza. Então, esses times são importantes dentro da cadeia. Ali se revela jogador, ali se forma jogador, ali se dá o primeiro passo para muita gente. Então, é importante que se tenha a participação, esses times vivos, esses times em atividade. Agora, é difícil você botar um time que está jogando... Né, vamos esquecer o futebol paulista. Vamos para o Campeonato Carioca, né? Vamos lá. O Flamengo. Isso. O Flamengo vai ter que fazer 16 jogos no Carioca, mais do que a Libertadores. O Flamengo, para ser campeão da Libertadores, joga 13. Então, tem que olhar isso aí, né? É uma forma até lógica, mas sem acabar esse produto. E, por sinal, como é que vai ser ano que vem? Você vai ter Copa São Paulo com o seu Sub-20 e o Cearense começa dia 15. Vamos aguardar a Federação Cearense, né? Ela não precisa começar dia 15. Ok. Porque ela não precisa ocupar 16 datas. Aqui, a gente pensou antes de todo mundo há muito tempo. E aí, foi uma articulação de Fortaleza, Ceará e Federação, para o bem do futebol cearense. Pensando junto. Lá atrás, ainda era o Robson no Ceará. A gente sentou com a Federação, o Ceará estava jogando Sul-Americano. Rapaz, tem que ser reduzido aqui, porque não vai caber. Você vai prejudicar a gente. Né? Vamos achar um formato que não prejudique os clubes menores. Aí chamou os clubes, não foi assim imposto. Vamos fazer assim, vocês acham que funciona? Funciona, tal. E desde algum tempo já, de uns 5, 6 anos para cá, o calendário do futebol cearense ele é mais reduzido. Para que os times possam ter fôlego nas outras competições. E aí, todo mundo ganhou. Sabe por que todo mundo ganhou? Porque Fortaleza e Ceará foram mais acima, Ferroviário também teve os seus momentos bons,
E isso puxou mais time cearense para a Série D, mais time cearense para a Copa do Brasil, então todo mundo ganhou. Total. E eu lembro, eu estava na federação nessa época, inclusive vocês abdicaram de um valor dos direitos de transmissão para compartilhar para os clubes pequenos, porque geram. Vocês sabem, como nós não vamos estar 100% do jeito, vamos liberar aqui uma parte. Isso foi uma grandeza gigantesca então, de Ceará e no futebol cearense a gente já deu uma solução que podia valer para o Brasil todinho. Sabe quem é que tem problema de calendário? Quem joga competição sul-americana. Total. Só isso. O Vasco teve problema de calendário esse ano? Não. O Santos? Não, esse aqui não. O Bahia? Mesmo, Não teve, porque ele não estava jogando competição sul-americana. Então, quem joga competição sul-americana, tem X datas a mais, aperta. E aí, esses times, a minha solução é essa. Eles deveriam jogar menos partidas nos estaduais e entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Todos eles. Já aliviava o calendário. Uma boa ideia. Falar de Libertadores. Como é que você vê a Libertadores para o ano que vem? Fortaleza busca o quê? Você acha que dá para ir mais do que oitavas de final? Acho que sim. Acho que sim. Acho que a gente já entendeu como é que funcionam as competições sul-americanas, né? De tudo, de arbitragem, de logística, de deslocamento, né? De necessidade de pontuação. O torcedor se empolga mais nesse tipo de competição, lota mais o estádio. Tudo depende muito do sorteio, né? O sorteio, ele direciona algumas coisas. Você pega um grupo bom ali, de repente você pode ser um primeiro lugar, e aí facilita na sequência, ou passar em segundo e pegar um adversário no sorteio também mais palatável. Eu acho que bola a gente tem para ir um pouco mais longe, mas depende do sorteio. O sorteio, ele às vezes cai no grupo da morte, e aí não passa nem da primeira fase. E o Fortaleza não tem tido muita sorte com os sorteios ultimamente, não, né? Tanto em Copa do Brasil como na Libertadores, na Sul-Americana e tudo. Mas é possível. Em termos de futebol, de preparação, de conhecer a competição, eu acho que é possível. Não estou prometendo isso, mas acho que é possível. Tem que falar de Vojvoda, porque todo ano vai começar aí. Quando falam que um time vai determinado gigante aí, vai sair, treinador, fala do Vojvoda. Como é que você está com ele? Como é que tá? Tem contrato até o final de 2025? Eu não tenho nenhum pingo de preocupação com o Vojvoda até o fim de 2025. Zero. Porque tudo que o Fortaleza se propõe a fazer com ele, está fazendo. Cada vez as coisas estão mais solidificadas na relação dele com o clube. Devemos disputar de novo a maior competição do continente, né? Então, por que ele vai sair se ele sempre esteve aqui, a não ser que surja algo sui generis, né? Assim, uma coisa, uau, pô, aí... Realmente. E o futebol às vezes tem disso, a vida às vezes tem disso. Mas em condições normais, né? Vou voltar para o ensino médio. CNTP, né? CNTP, condições normais. Temperatura e pressão. Exatamente. Não vejo por que a gente se preocupar. Agora, eu acho que o Fortaleza, estrategicamente, quando chegar ali janeiro, fevereiro, já tem que chegar, Vojvoda, vamos... 2026, né? Você quer mesmo? Tentar... Aquela claro, ideia de... Tem a menor dúvida. Se ele puder ficar aqui mais tempo, quanto mais tempo ele puder ficar aqui, melhor. Para o Fortaleza, sem dúvida, é. Acho que para ele também. Aí, claro que depende dos planos dele de carreira, de vida, de família, né? Mas para o Fortaleza, quanto mais tempo ele puder ficar aqui... vamos ser bem sinceros, é algo incomum, né? É algo totalmente fora da curva o que a gente está vendo de uma pessoa como Vojvoda. É um estrangeiro aqui que recusou algumas propostas e tal, e muita gente acabou criticando por causa disso. O que você enxerga nele? Assim, o que pensa? Essa relação argentina é um clube europeu? Porque ele já deu um recado claro para o mercado, meus amigos, me perdoe, mas eu quero ficar aqui. A seleção argentina eu acho impossível, né? O atual campeão do mundo, nesse momento. Nesse momento não, total. Porque o Scaloni está muito bem lá e a seleção argentina vive o ápice, né? Total. Então acho difícil. Não sei se um gigante da Argentina, um Boca ou um River, pudesse o convencer, né? Porque aí tem um outro peso, né? Outra questão, voltar para perto da família num gigante, né? E certamente com uma remuneração muito boa. Poderia ser no Brasil, não sei, acho difícil assim no Brasil. Alguma coisa de exterior muito atrativa poderia ser uma Premier League. Aí eu acho que aí não dá para concorrer, né? Não dá para concorrer, mas sabemos que também não é uma coisa tão simples, né? A Premier League, quando olha para cá, ela... Primeiro, porque não tem muito treinador brasileiro, né? Embora eu sei que o Vojvoda não é brasileiro. Mas não tem treinadores que saem do Brasil direto para a Premier League. Eles passam primeiro ali em clubes menores, né? Da Espanha, da França, de Portugal, né? Agora o Rubem Amorim acabou de sair do Sporting para o Manchester United. Dizem que é muito bom treinador.
Então, acho que tem um estágio aí. Não sei se isso pode acontecer. Eu espero que ele fique aqui muito tempo. Fala um pouco mais, eu queria que você pudesse me dizer assim, cara, você já tinha visto alguém parecido com ele nessa... Eu nunca tive a oportunidade no tipo de entrevista aqui, porque eu já entrevistei o Alex Santiago, o Júlio Manso, todos rasgam assim. Eu queria ouvir de você. Eu digo assim, o Vojvoda, ele é uma pessoa rara, né? É uma pessoa rara, um ser humano raro. E eu digo que quando você encontra pessoas raras na vida, mantenha-se por perto deles o máximo possível. Ele é uma pessoa rara. Como o cidadão, o pai, né? o marido, o filho, né? A relação dele com a mãe dele é uma coisa linda, com os irmãos, né? E o profissional, o dia a dia, todo mundo gosta dele, todo mundo respeita, admira. Ele é um cara realmente humilde, é um cara verdadeiro, extremamente trabalhador, competente. Né? Você vê de vez em quando as entrevistas dos jogadores. O Rosseto falou há pouco tempo. Rapaz, ele me ensinou isso, né? O Tite, o Tinga, o Breno Lopes, que teve com o Abel, o Kusevich, que teve com o Abel há muito tempo, encheu a bola dos dois. Então, é a prova, né? Além dos resultados, é o que ele consegue passar, extrair para os jogadores, que ele procura ser muito justo. Você gerenciar um elenco de 20 e tantos atletas bem remunerados, com seus objetivos, todo mundo quer jogar, e você girar aquele elenco ali e todo mundo respeitar, né? Não estou dizendo todo mundo satisfeito, não. Estou dizendo respeitar. Sim. Isso é uma qualidade muito grande. Porque o que deixa de jogar está insatisfeito. É normal, né? É normal e que bom que ele quer jogar. Né? Ruim é o acomodado. Que, não tô nem aí, tô aqui no banco, tô recebendo meu salário. Rapaz, eu falo isso, sabe por quê? Porque todo mundo fala que o futebol é meio traíra. Todo mundo diz isso, é impressionante. Você vê, não, é um querendo derrubar o outro. Mas eu digo ao contrário, o traíra não se cria no futebol. O traíra não se cria. Ninguém gosta de traíra no futebol. O traíra, o pessoal tira, afasta, né? Vai perder espaço. Lhe digo assim com convicção. O traíra não se cria no futebol. Os jogadores não aceitam, a comissão técnica não aceita, o mercado termina não aceitando porque conversa, né? Pá, aquele ali tentou derrubar fulano, sacaneou com não sei quem, na hora que foi pro banco, criou problema de todo jeito. Então, não se cria, não. Bom saber disso. Então, quando a gente vê alguns jogadores afastados, alguma coisa, a gente já sabe alguma coisa nesse estilo. Estamos na reta final, eu queria que você faça categorias de base. Eu lembro que uma vez, eu conversando com você, eu acho que ainda estava no início do blog, eu lhe perguntei sobre categoria de base. Aí você chegou para mim, eu nunca esqueci. Camps, a gente saiu há pouco tempo de uma Série C. Deixa a gente se estabilizar aqui um pouquinho na Série A. Deixa a gente recuperar, que aí eu vou encaminhar. Parece que a sua profecia deu certo, né? Porque esse ano, Sub-13, Sub-17... 13, 17 e 20 já ganharam, 17 feminino. E tem um 15 agora que está... E o Manjadinho, Sub-11, Sub-14 também ganhamos. Porque o Manjadinho é um campeonato cearense, né? Isso, só que com outro nome. Exatamente. Né? Sub-11, Sub-14 nós ganhamos Manjadinho. Sub-13, Sub-17, Sub-20 nós ganhamos também. Sub-17 feminino nós ganhamos também. Então, o que é que falta hoje em disputa? O Sub-15 masculino e o profissional feminino. Eu sei que não é base, né? O profissional não é base, mas eu olho para o CT de Maracanã, como o trabalho é feito lá, eu considero conquista ali do CT de Maracanã. Inclusive, você é amigo do Caio César? Sim. Caio César é gente boa, né? Sim. Caio César, faça o placar da base esse ano, viu? Vou esperar o placar da base esse ano. Tá bom. Eu falei, a base deu um salto, pelo menos, de resultado. Porque a gente sabe que base... Eu não me lembro, acho que foi o Mauro Carmelo que falou. Pai, base é o seguinte, você que tem que formar não só atletas, mas você tem que formar pessoas. Mas também, se não tiver resultado... Pai, hoje o nosso lema lá é o seguinte, formar ganhando. É formar ganhando. Tem que ganhar. Ganhar é importante. Não vai ganhar tudo, nem vai ganhar sempre. Certo? O que está acontecendo esse ano, eu acho que é meio fora da curva. É difícil que ano que vem repita a mesma coisa. E se não repetir, eu vou entender. Mas também não é por acaso. É plantar, é investir, e agora está vindo uma colheita interessante. E a gente conversou muito sobre isso lá dentro. Tem que formar ganhando. Porque quando você cria o jogador com DNA vencedor, ele tem mais chance no futuro de dar certo. Você olha jogadores aí que são ganhadores, cara. Rapaz, esse aqui ganhou ali, ganhou ali, ganhou ali. Pô, não é por acaso. Esse cara tem alguma coisa diferente. Onde ele chega, o time ganha. Ganhou em locais diferentes. Então,
se você cria desde a base isso, você é acostumado a ganhar. Aí eu vou falar de mim. Eu, quando joguei futsal, a gente jogava aqui na ABB, a gente ganhava tudo. Então eu aprendi a ganhar, cara. Eu aprendi a ganhar, eu não me contento com... é assim mesmo. Não, tá errado. A gente tem que ganhar, faltou alguma coisa. Olha pra dentro, mérito do outro, ok, parabéns, o outro também quer ganhar. Mas eu cresci assim. Eu cresci ganhando campeonato no colégio, cresci ganhando campeonato pela ABB, né? A gente ganhava praticamente tudo. Quando eu chego no futebol profissional, eu digo, eu quero ganhar também, né? Eu fui dirigente do Estação. Sim. O Estação nunca tinha ganho um título. Nós ganhamos. A Estação, pela primeira vez que foi campeão cearense sub-13, eu era um dos dirigentes junto com o Odécio. Ganhamos do Ceará na final por 2-1 no PV, uma preliminar de um clássico rei. Não lembro o ano, se foi 2013, 2012, alguma coisa assim. Então, o DNA tem que ser esse. E quando você forma um atleta com esse DNA, que ele está acostumado a ganhar o Manjadinho, a Copa Ceromo, o torneio no Retrô, né, a Copa Carpina, o Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense, quando eu digo 2 vezes, é porque ganha o 17, ganha o 20, ganha o 15. Quando esse cara chega no profissional, ele já sentiu muito gosto, ele não quer mais deixar de ganhar. Então, eu acho que é muito importante. Pô, Marcelo, obrigado de coração. Está acabando, não tenho como. O pessoal já está pedindo aqui para encerrar. Muito obrigado. Pô, eu queria muito mais. Todo mundo que chega aqui, o pessoal que faz uma entrevista muito boa, peço para na segunda temporada estar aqui. Não sei se você. Porque faltou aqui várias perguntas. O Daniel está olhando aqui. Faltou seleção brasileira. Se ele tiver na seleção brasileira, meus amigos, aí ele vai ter que vir. É bom que ele já deixa aqui. Se não tiver firme e forte na Libertadores com Fortaleza, sem nenhum problema. Presidente, obrigado de coração, viu? Excelente. Parabéns Obrigado pelo teu trabalho. Pô, cara, obrigado mesmo. Gente, você que chegou até aqui, muito obrigado. Deixa sua curtida, deixa seu gostei, seu like. Muito obrigado. Compartilha, porque não é todo dia que a gente tem aqui no nosso programa o melhor dirigente do futebol brasileiro. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Até mais.